A gente já falou de possíveis técnicas para se produzir um croquis, tá? E lembrando que o croquis, ele não é a obra em si. Apesar de muitas vezes a gente ver exposições de croquis de artistas, né? Esse mês mesmo a gente fez aqui na universidade e eu pedi que os meus alunos expusessem rascunhos de artistas. A gente fez algumas aulas sobre desenho do corpo humano e eles esboçaram esses desenhos e a gente expôs, tá? Mas não é o trabalho final. Tá? A ideia é que o croquis é um meio para se chegar até algum lugar, mas isso não nos proíbe de expor. Tá? Então, olhem só, eu trouxe para vocês aqui croquis prontos de obras que depois virão a ser feitas. Tá? Então, anterior a esses vídeos a gente olhou como se trabalhar e agora eu estou mostrando aqui para vocês croquis de obras que vão ser produzidas. Estou falando de land art, né? É muito simples, quem acompanhou os vídeos anteriores, do que é essa proposta de intervir na natureza e trazer reflexões acerca da própria natureza. Então eu fiz um croquis aqui. São duas árvores e é um emaranhado de galhos. Eu frisei esses galhos aqui feitos com a caneta de nanquim e as árvores são feitas de aquarela, tá ok? Então, o que eu vou propor para produzir num segundo momento? Eu já olhei esse lugar, então eu tenho conhecimento desse espaço e aqui eu planejei, para eu ter uma noção de quanto de material que eu vou precisar, de como que vai ficar. Pense como que funcionaria de eu chegar até o lugar da obra, simplesmente, aqui eu vou produzir alguma coisa. Tenho todo o material, mas o que eu vou produzir? Se complica, então eu tenho que ter um planejamento, não só aquele que a gente já viu, de descrever os gastos que eu vou usar, que material, aonde que eu vou conseguir. Então agora eu vou esboçar o que eu quero fazer e desse esboço eu levo depois para a produção. Então tem aqui uma das possibilidades, que é construir esses galhos. Eu não quis usar a caneta, mas a ideia é que eu tenha linhas transparentes e que esses galhos, esse emaranhado de galho, ele não toque o chão. Tá? Então ele vai ficar como se fosse um pêndulo, tá? Que sai linhas da árvore para segurar esses galhos aqui. Tá? Então é só um exemplo de como se pensar um esboço. Aqui a gente tem outra possibilidade, que é de uma intervenção urbana, de modificar uma convergência entre arte e espaço cotidiano. Tá? Então eu rascunhei rapidamente aqui uma rua, tá? É uma rua pequena, e a ideia, essa ideia não é minha e ele não vai ser produzido, eu fiz o croquis apenas para aula, tá? Que é de guarda-chuvas dependurados nessa rua. Então eu tenho um caminho colorido de guarda-chuva modificando o espaço cotidiano, fazendo com que as pessoas reflitam o espaço. Isso aqui não é a obra final, é um croquis para eu pensar algo para fazer depois. Tá? Esse aqui sim. Então esse aqui é um croquis que eu desenvolvi para poder mostrar para a minha diretora lá da educação pública o que a gente vai fazer. Lá da educação básica, que é o seguinte: a gente construiu com os alunos frases que eles têm interesse, frases que eles ouvem cotidianamente, lá da realidade deles, e a gente quer trazer as pessoas para entenderem tudo o que eles escutam. Então, são frases boas e frases ruins. Então, o cara ouve sempre que ele não presta, ou que ele não vai ser nada na vida e tal coisas. O que a ideia é? É que a gente feche uma sala, essa sala vai ficar escura, a gente vai ter luz negra em vários pontos da sala e vai ser escrito nesses papéis que estão esboçados aqui, com tinta de luz negra, uma tinta que brilha na luz negra, essas frases. Então as pessoas vão entrar numa sala escura, para quê? Para que elas percam essa identidade e automaticamente eu vou encontrar nessa sala totalmente escura apenas frases que brilham aos meus olhos, para que eu não consiga, a nossa ideia com os alunos é que eu não olhe as outras pessoas, que eu não perceba outras pessoas nessa sala, mas que o que chame a minha atenção seja as frases que brilham. Então eu estou usando tintas, como a gente pode olhar aqui no croquis, são tintas
que brilham no escuro, tá? Aqui um rascunho para a gente ter uma noção, são essas tintas que vão brilhar no escuro, e quando eu entro na sala, o que me chama a atenção são apenas essas frases, são para essas frases que os meus olhos têm que se voltar. Então, como que eu vou explicar para ela? Tá aqui, olha, diretor, esse é o croquis do que eu quero fazer naquela sala. Então, são linhas que saem do teto, com papéis, esses papéis vão estar escrito essas frases e as pessoas vão entrar e vão ler essas frases. Tá? Então é uma possibilidade de uma instalação onde o público participa da obra e reflete um pouco sobre o que os alunos têm ouvido, o que as pessoas dizem aos nossos alunos, o que eles têm, porque às vezes a gente fica muito aquém da realidade deles. Então é uma possibilidade de trazer essa questão para discussão. E este último aqui, tá? Já é nanquim, ele é aquarela, e que também vai propor a possibilidade de alguma coisa pensando o corpo. Né? A gente olhou lá na disciplina de linguagens o corpo como obra, então eu posso interferir nesse corpo, eu posso riscar esse corpo, eu posso modificar, pensar o corpo enquanto obra. Então são esboços, a gente não está falando de trabalhos finais, a gente está falando de rascunhos dos quais eu vou utilizar para num segundo momento eu construir as minhas obras. Tá ok? Pessoal, então, deste momento, quando a gente fala de croquis de obra, é isso que eu queria trazer para vocês. Então, as inúmeras possibilidades que vocês têm para produzir esses croquis e entender que agora, nesse momento, eu estou falando de croquis como um meio para se chegar à obra final. Eu não estou falando de que ele não pode ser exposto, eu não posso ter o croquis como obra. Não é isso, a gente está falando de contemporaneidade, como a gente já citou algumas vezes, na contemporaneidade as coisas não estão presas numa caixinha. Elas podem ser muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Mas quando a gente está para este momento, eu quero frisar ele como croquis, como rascunho, como esboço. Eu utilizo dessas técnicas como um esboço para produzir alguma coisa futura.